Olá, irmãos, amigos. Aqui estamos mais uma vez, sempre gratos a Deus pela oportunidade. Estamos assim transmitindo a mensagem e o ensino do Senhor. Estamos numa empreitada nova de gravar uma série de mensagens sobre quem foi Jesus. Só que nós vamos transmitir algumas informações a mais. E nós vamos mostrar Jesus no Velho Testamento. Hoje, amanhã e depois, nós vamos mostrar Jesus no primeiro verso do Velho Testamento, do capítulo de Gênesis 1, verso 1. E você vai ficar impressionado com o que você vai ver, como a Bíblia é perfeita e como ela está interligada. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela está interligada. Então não podemos separar. Espero que você possa acompanhar conosco. E não se assuste com a língua hebraica, não fique preocupado, você vai entender. Você não precisa conhecer o hebraico para entender, não. Pode ficar tranquilo, você não precisa conhecer o grego também para entender o que nós vamos mostrar aqui. Nós vamos mostrar a Bíblia em português, apenas o que está escrito em hebraico. Você pode pesquisar depois em qualquer outro livro, qualquer outro material. Essas mensagens são livres, você pode expandir para onde você quiser, você pode colocar nos grupos de amigos, de crentes, de irmãos das igrejas, não tem dificuldade. O que eu quero é ajudar o povo a ouvir mais sobre quem é Jesus. E ele sempre desafiou os seus discípulos a questioná-lo, a perguntar. Ele queria isso dos seus discípulos. Ele também quer isso de nós. Ele quer que a gente estude com humildade sempre, com a reverência, sabendo quem é a pessoa do Senhor Jesus. Eu quero ler um verso como base em Colossenses, capítulo 1, verso de número 18. O apóstolo Paulo, ele escreveu esse verso, daqui a pouco nós vamos ver, ele era um grande conhecedor da língua hebraica. E aqui ele usa muito do hebraico do livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Diz assim, Colossenses 1, 18. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência ou primazias. O que eu quero mostrar para você? Que Jesus, ele está em todo o Velho Testamento. Ele é o personagem central na Bíblia. Existe uma denominação que defende que Jesus foi criado a partir desta passagem, deste contexto de Colossenses. E eu vou mostrar para vocês que esse contexto prova que Jesus é o Criador. Esse contexto também prova que Jesus está no primeiro verso da Bíblia, ou melhor dizendo, no primeiro vocábulo, na primeira palavra que aparece nas Sagradas Escrituras. Algumas informações para compreendermos melhor a Bíblia. A Bíblia tem que ser estudada, tem que se reparar esses pontos, essas características. Olhe, contexto histórico, contexto geográfico, contexto cultural e contexto linguístico. Se nós não entendermos contexto linguístico, contexto cultural, contexto histórico, contexto geográfico, nós vamos errar. Aqui não há pode estar um em qualquer lugar, não há uma sequência não há uma hierarquia entre os contextos não. Mas nós precisamos entender. O que eu vou tratar aqui hoje, amanhã e depois, é sobre o contexto linguístico, uma curiosidade linguística. A Bíblia foi escrita, Velho Testamento, em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Algumas poucas passagens em aramaico. Nós vamos ver uma parte do hebraico e uma parte de grego nesses 3 dias, mostrando a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algo muito interessante no idioma hebraico. O idioma hebraico, quando você olhar para um texto, isso que está aqui no quadro, atrás de mim aqui, eu coloquei, é o primeiro verso da Bíblia. Bereshit, no princípio, Bará, criou, Elohim, Deus, Et, é uma partícula que não tem tradução. Os céus, Hashamaim, Ve'et, aqui tem tradução, aqui tem o E, que tem tradução, e Haaretz, que é a terra. O hebraico, quando a gente olha para o
Para o idioma hebraico, nós precisamos entender que o hebraico é formado de uma raiz. Então, quando eu olho qualquer parte da Bíblia em hebraico, qualquer texto, quem conhece um pouquinho de hebraico, ele sabe que ele tem que separar a raiz. Quando eu olho para a terra aqui, eu preciso separar qual é a raiz de terra. Então, eu sei que a raiz de terra é eretz. Aqui tem um artigo, isso aqui é o artigo do hebraico, que seria no nosso português o, a, as, os e as. Então, ele muda um pouquinho o som quando receber o artigo. O artigo é colado com a palavra, com o substantivo. No nosso português é separado. Então, nós precisamos separar qual é a raiz da palavra. Se você pegar um dicionário, estou com um dicionário de hebraico aqui, e for procurar haaretz, você não vai encontrar no dicionário. Porque quando você for procurar no dicionário, você tem que procurar a raiz da palavra. Então, a raiz da palavra é esta aqui, ó. Esta é a raiz da palavra. Você vai encontrar esta raiz no dicionário. Então, quando você for procurar no dicionário, você tem que saber qual é a raiz. Olha que interessante. Primeira palavra do verso de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Começa com uma preposição. Existem 3 preposições que são muito usadas no hebraico. As 3 principais. B. Vou reforçar aqui um pouquinho. O chamado o kaf, o que? E o le. Essas são as 3 principais. Existem outras, tá bom? Cada uma com sua tradução. Como, conforme, e, para, na, e etc. O que eu quero me basear é nessa daqui, ó. A primeira, porque está aqui, ó. Eu tenho que separar a raiz da primeira palavra do hebraico. Então, a raiz está aqui, ó. O B é uma preposição. Se você procurar no dicionário Bereshit, do jeito que está escrito no texto original no hebraico, você não vai encontrar. O dicionário só te fornece a raiz. Então, nós temos que saber que a raiz é esta. Cada raiz é um significado da palavra. Esta palavra aqui, ó, rosh, ela tem um significado de cabeça. É o que Paulo escreveu lá em Colossenses, que nós vamos ver amanhã, tá? Não hoje, nós vamos ver amanhã. Minha primeira professora de hebraico, ou melhor, eu tinha feito um curso de hebraico aqui no Brasil, e depois eu fui aperfeiçoar hebraico em Israel. Minha primeira professora de hebraico de Israel é judia, a maioria delas. Hoje minha professora de hebraico não é judia, mas é excelente professora também. Mas a minha primeira professora de hebraico, ela me deu uma aula neste verso, nesta palavra. Se eu jamava a língua, eu fiquei mais apaixonado ainda. Eu queria estudar mais ainda. Dentro de uma palavra só no hebraico, que eu não vou tratar hoje, mas só vou mostrar para vocês, esta palavra Bereshit, no hebraico, dentro de uma palavra, existem várias raízes de 3 letras. E você tira várias palavras. Todas elas têm a ver com o Senhor Jesus, tá? Todas. Aqui, ó, nós vamos encontrar uma outra raiz, ó. Esta letra, essa letra e essa letra. São essas mesmas 3 letras, ó. É o verbo bará, criar. Está aqui dentro da mesma palavra Bereshit. Nós temos aqui rosh, que essa é o original mesmo, a raiz da palavra Bereshit, que é a cabeça, está aqui, ó. Rosh, essas 3 letras. Eu tenho aqui esh, significa fogo, que também está ligado a Jesus também. Nós não vamos ver agora nessa etapa, daqui umas 100 meditações, 100 mensagens pela frente, vou explicar isso aqui. Ainda tem mais uma palavra. Esta letra, com esta letra, com esta letra. Bait, casa, templo, propriedade. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Olha que interessante. Nenhuma só palavra em hebraico. Uma só. Amanhã nós vamos tratar sobre o Rish, princípio. Hoje eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. B. Somente esta preposição. Esta preposição significa no, pelo, na, através de, para,
esta preposição. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Vou ler novamente o verso de Colossenses, capítulo 1. Agora eu vou ler o verso de número 15. Depois vou ler na sequência até o 18. Verso 15. Olha o que Paulo escreveu. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amanhã nós vamos ver o significado de reshit, tá? Por isso que é importante você pegar a sequência. Reshit significa primogênito, primeiro, primícias, que tudo que Paulo escreveu aqui, ó. O primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas. Olha a preposição, todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado através dele. Todas as preposições de Gênesis 1 está ligado aqui do que Paulo escreveu em Colossenses. Verso 17. E ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de tudo. Antes de toda a criação. Ele é antes de toda criação, de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Verso 18. Ele é a cabeça, rosh. Ele é a cabeça, a raiz da primeira palavra da Bíblia, rosh. A preposição é um prefixo que está ligado. O hebraico ele é cheio de prefixos e sufixos. Para se entender a raiz da palavra, eu preciso separar os prefixos e os sufixos. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, em tudo tenha as primazias. Ele é o princípio, ele. Vamos ver o apóstolo Paulo? Alguns versículos de quem era o apóstolo Paulo e como ele conhecia do hebraico. Abra a sua Bíblia aí comigo em Atos capítulo 21. Atos capítulo 21, no versículo de número 40, diz assim, ó, Atos 21, verso 40. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinais com a mão ao povo. E, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo... Paulo pregou em língua hebraica. Ainda no livro de Atos, capítulo 22, verso de número 2, diz assim, ó. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse, aí ele continua, quando ouviram ele falar em língua hebraica. Agora, interessante, capítulo 26, verso 14, Jesus fala com Paulo em hebraico. O Senhor Jesus fala com Paulo na língua hebraica, que não era a língua universal da época de Paulo. Olha só, capítulo 26, verso 14, diz assim, ó. E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Jesus fala com Paulo em língua hebraica. Olha que interessante. Outra informação para compreendermos também melhor, nós precisaríamos entender quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Paulo estava no final da sua vida. A experiência que ele tinha com Deus era maravilhosa. Se ele teve aproximadamente uns 33 anos de ministério, de organizando igrejas, ele estava no final da sua carreira preso em Roma, quando ele escreve estas cartas. Esta e mais algumas, já no final da sua vida, aguardando ser decapitado por amor à verdade, por amor ao seu Salvador, Jesus Cristo, por amor ao cabeça, roxo. Ele usa as preposições,
ou a preposição do hebraico, do princípio, quando ele menciona o Senhor Jesus na carta aos Colossenses. Paulo era um mestre, Paulo era um doutor, ele tinha um conhecimento extraordinário. Deus usou para escrever a maioria dos livros na Bíblia. Se Hebreus foi escrito por Paulo, ele escreveu a maior carga literária da Bíblia. Se Hebreus não foi escrito por Paulo, Lucas escreveu a maior carga literária, porque Lucas e Atos têm um contexto literário enorme. Se Hebreus foi escrito por Paulo, ele escreveu o maior contexto literário da Bíblia. Se Hebreus não foi escrito por Paulo, aí Lucas escreveu o maior contexto literário da Bíblia. Lucas também era um conhecedor, um médico, tinha uma habilidade na escrita incrível, Deus usou. O grego de Lucas e o grego de Paulo não é tão fácil estudar, não. A gente gosta de estudar o grego de João. Este é mais fácil. Quando Paulo escreve, irmãos, ele coloca a questão linguística aqui, mostrando. Vou ler novamente com vocês agora em Colossenses. Diz assim, ó, o versículo de número... Vamos ler novamente a partir do 15, para ver se você já consegue familiarizar melhor. A partir de amanhã você vai conseguir entender melhor. Vou usar esse contexto todos esses dias. 1:15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. Nós sabemos que ele está falando de Jesus. Nós sabemos. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Olha a preposição novamente. Por ele, através dele e para ele. Ele usa as preposições tudo com referência ao Cristo, mostrando que ele é o Criador. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça, agora entra o significado aqui, ó, rosh. Estou com o dicionário aqui, vou ler amanhã, não vou usá-lo hoje. Amanhã eu vou ler o significado do dicionário. Rosh, a raiz de Bereshit. Vou explicar o Bereshit para vocês. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio. Aí eu vou mudar aqui, ó. Ele é o princípio, porque é o começo do verso. Quem é o sujeito aqui? Jesus. Ele é a cabeça, ele é o princípio, ele é o primogênito, ele é a preeminência, ele é tudo. Então, quando eu estiver lendo aqui, eu não vou ler é o princípio, eu vou ler ele, tá bom? Diz assim o 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Talvez hoje você não tenha conseguido focar tudo. Mas Paulo está dizendo que ele, Jesus, é o princípio. Então Paulo está dizendo que não é um tempo, não é uma época, não é um contexto histórico. Paulo está dizendo que ele é o princípio é uma pessoa. Bereshit é uma pessoa. Paulo está dizendo. Nós vamos ver, depois de amanhã e amanhã, João que diz, no princípio, aí entra o grego arquê, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Bereshit, princípio. Nós vamos ver Apocalipse, quando ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o arquê, o princípio. Jesus está dizendo, eu sou. Ele está dizendo, não é um tempo, é uma pessoa. No primeiro verso da Bíblia. Bereshit, bara, Elohim. E criou Deus. No princípio criou Deus. Os céus e a terra. Aqui é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para ensinar Jesus, irmãos, nós precisamos dobrar os joelhos e entender que por mais que a gente venha pesquisar, nunca vamos esgotar o que tem na Bíblia. Deus quer que a gente estude. Você, para evangelizar, você precisa disso? Não. Mas tem uma denominação que diz que o texto de Colossenses, Jesus foi criado. Que ele é o primogênito. Se ele é o primogênito, ele foi criado. O primogênito aqui significa cabeça, roche. Ele estava lá. Ele é antes da criação. É o que está escrito na primeira palavra de Gênesis.
Assim nós derrubamos essas denominações que ensinam errado sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a cabeça que nós vamos ver amanhã com mais profundidade. Ele é o primeiro. Nós precisamos reverenciá-lo daquilo que ele somente é digno. Só ele é digno. Nós precisamos entender melhor quem é a pessoa do Senhor Jesus. Não podemos brincar com as coisas de Deus. Nós precisamos gastar mais tempo com as Sagradas Escrituras. Eu gostaria que todos conhecessem a língua original, tanto o grego quanto o hebraico. Eu faço um investimento maior no hebraico do que no grego, apesar de ter licenciatura em grego também. Mas não tenho investido muito, há muito tempo não uso. Conheço, mas não tenho investido tanto no grego. Se mais pessoas pudessem fazer esse investimento, nós cresceríamos muito mais. E nós conseguiríamos mostrar, derrubar essas teorias erradas que são apresentadas diariamente contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo, teorias que vêm do inferno. Opiniões são muitas, convicção são poucas. Você precisa ter convicção. Opinião você pode ter, mas o que vale é a convicção. Que Deus nos abençoe. Amanhã vamos mostrar o princípio, o roxo, cabeça, primogênito, dentro do texto de Colossenses. Se você puder, aproveite. Estão gravadas. Pode transmitir para quem você quiser também. Pode expandir essas mensagens, são livres. Não tem dificuldade nenhuma. Eu tenho convicção do que eu ensino. Qualquer questionamento, alguém pode me procurar no privado. Se quiser algo mais profundo, eu tenho algo mais profundo dentro disso aqui que não cabe ensinar aqui agora. Dentro do primeiro verso ainda. Tem algo mais profundo que não cabe agora. Daqui umas 100 mensagens sobre Jesus, eu vou tratar de algo mais profundo, voltando para cá. Quando eu chegar em João 1, explicar. Amanhã eu vou citar, mas quando eu chegar em João 1 para explicar o verbo, eu vou voltar aqui novamente, para explicar aqui o verbo e palavra. Novamente, nós vamos entender um pouco melhor o que diz as Sagradas Escrituras. Eu quero orar nesse instante por você para que Deus abra o seu entendimento, para que você possa compreender mais e mais a palavra de Deus. Vamos orar. Deus, quero te agradecer, Pai, por esse momento, pela oportunidade de falar do teu Filho Jesus Cristo, dentro do Velho Testamento, dentro do hebraico, como foi escrito aquela palavra, dentro do livro da criação, o livro de Gênesis, sabendo que Ele é o Criador. Obrigado por tudo, Pai, eu te peço em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.